Bom, o Franciscão ele não teve 28 aqui. Em 29, ele esteve na Itália. Voltando da Itália, ele veio para o Brasil no ano de 31. Nesse ano que ele veio no Brasil, no Brasil, em 31, já tinha, então, o CNPJ Congregação Cristã. Eram Já quantas tinha, mas nós igrejas? vamos ter que voltar. Eram quantas igrejas? Você lembra? Vamos ter que voltar na história, só um pouquinho. Após essa confusão em Chicago, eles organizam uma convenção. E aí que eu falo que faltou humildade, porque havia a possibilidade de consertar o erro. Havia. Eles criam a convenção. Essa convenção ela foi sediada em Niagara Falls, em 1927. Quem presidiu essa convenção foi o ancião Maximiliano Tozetto. Ele redigiu, criou os 12 pontos de doutrina, os artigos de fé, que depois eles acabaram alterando aqui no Brasil algumas vezes, e as igrejas lá nos Estados Unidos, elas seguem os 12 originais. Então, essa convenção, o objetivo dela foi criar uma convenção, uma associação entre igrejas irmãs, cada qual ia ficar na sua igreja, e uma vez por ano se reunia para trocar experiências, trocar ideias, ia ter um mesmo inário, ia ter um mesmo estatuto, só que não ia ter interferência de ancião, um na igreja do outro, e ia ter um inário. Então, existe lá um inário, eu tenho um inário, se vocês verem atrás de mim lá, tá cheio de inário, eu até vou pegar lá um. Irmão Itamar, quando você vai buscar o inário, eu quero fazer uma pergunta. Essa convenção, aonde foi definido esses 12 pontos de doutrina e fé, que várias denominações, então, adotaram. Essa foi uma convenção criada apenas pela Assembleia Cristã? Foi uma convenção criada apenas pela Congregação Cristã? Ou foi outras denominações que participaram dessa criação, dessa convenção? Bom, com a divisão da igreja de Chicago, ali ficou a critério de cada ancião adotar um nome para a sua igreja. O Maximiliano Tozetto, a igreja dele, ele adotou a Igreja Cristã de Niagara Falls. O Michael Palma, ele adotou a Assembleia Cristã mesmo, em Siracusa, Assembleia Cristã. O Franciscão, Congregação Cristã de Chicago. Mas o nome preferido, que até hoje aí nos Estados Unidos, é a Assembleia Cristã mesmo. Então, ficou Assembleia Cristã, Congregação Cristã, Igreja Cristã. Então, isso que é interessante, para vocês verem que não foi um problema com a Assembleia Cristã, porque a Assembleia Cristã ela estava presente na convenção. Só não estava presente a Assembleia Cristã de Chicago, que ficou de fora. Eles não convidaram a Assembleia Cristã de Chicago. Poderiam ter consertado, poderiam ter convidado, quem sabe, poderia acontecer alguma coisa ali, mas eles optaram de não convidar nem o Mecone e nem o Petrelli. Não convidaram. Deixaram, então, a Assembleia Cristã de fora da convenção. O Alberto de Stico é esse aqui, ó. Foi esse que vendeu a igreja, esse que passou a perna no irmão Franciscão. Era o secretário lá em Chicago. Então, na verdade, quem participou dessa assembleia foi o irmão Luiz Franciscão, representando a congregação de Chicago, não a Congregação Cristã do Brasil. Não a Congregação Cristã do Brasil. Ninguém do Brasil participou. Não, do Brasil ninguém participou dessa convenção. Não foi. Talvez por falta de recurso, por tempo, de certo, não sei se não quiseram vir, mas não participaram. Quem presidiu foi o Maximiliano Tozetto. Ele até tem uma barbichinha ali igual a tua. Tá branco, ó. Imagine, um ancião de barba, né? É coisa do outro mundo. Coisa do mundo. Já naquela época, um ancião de barbinha ali, ó. Então, o Maximiliano Tozetto. Foi ele que criou os 12 artigos de fé e ele é um dos criadores do inário. Ele é um dos autores de vários hinos. E eu vou mostrar, então, para vocês aonde foi a convenção. A convenção ocorreu nessa igreja aqui, ó. Foi essa igreja que teve a convenção em 27. Que bacana. Aqui está o púlpito original da convenção. Foi presidido nesse púlpito aí a convenção. Bem semelhante. Então, eles... E aqui eles... O quadro original
dos 12 pontos de doutrina. Deixa eu ver. Aqui tá longe, tá ruim, mas aqui tem o quadro original com os 12 pontos de doutrina criado naquela convenção. Os tópicos foram criados tanto em inglês como em italiano. Então, o objetivo daquela convenção foi criar o mesmo inário para todas as igrejas e foi criar então, os 12 pontos de doutrina. O inário de 1928, aqui, esse inário, no seu prefácio, ele vai relatar que ele é da... Eu não sei se vai conseguir ler aí. 1928. Deixa eu pegar aqui para você, para mim te mostrar. Só um instantinho. Aqui, ó. Veja se você vai conseguir ler. Mas o inário aqui, ele fala que o inário ele pertence à Assembleia Cristã, à Congregação Cristã e a... Depois eu posso mandar foto. Tá. Eu posso mandar foto. O inário, no prefácio, ele relata que ele é da Igreja Cristã, da Congregação Cristã de Chicago e da Assembleia Cristã. Essa convenção ocorreu no ano de 1927. Então, feito isso, a congregação ela não participou daquela convenção, mas ela se filiou a essa convenção. A congregação ela se tornou afiliada dessa convenção. Aqui nós temos um inário, o mesmo inário, só que, porém, ele é da Igreja Cristã, da Igreja Cristã, do Maximiliano Tozetto. Esse inário aqui é o mesmo inário. Ele é uma reimpressão do ano de 52, porém é o mesmo inário. E aqui o endereço da comum da Igreja do Maximiliano Tozetto. Esse vermelhinho é da comum do Franciscon. Inclusive, quem me deu o inário de presente aqui, ó, foi a sobrinha neta da Lúcia Mena, a missionária que trouxe a igreja para a Argentina. E foi ela que convidou o irmão Franciscon para vir para a Argentina. Então, eu tenho muito carinho por esse inário aqui, porque eu ganhei da neta da sobrinha neta da Lúcia Mena. Esse inário aqui é lá da comum do Franciscon. Até tem aqui, ó, o endereço ali da comum dele, tudo. Congregação de Chicago. Então, e aí eu tenho o mesmo inário, agora da impresso aqui no Brasil. E aí vocês vão ver como a congregação ela era ligada em convenção nessas igrejas. Tá conseguindo ver aqui embaixo? Impresso por Italiana Christian Church of USA. Essa igreja italiana aqui ela está dizendo que o inário foi impresso por concessão, quer dizer, a autorização das igrejas cristãs não organizadas dos Estados Unidos, que vinha a ser a convenção. E o Franciscon ele fez parte dessa convenção até o ano de 1949. Aí ele achou por bem, já por causa da idade, ele já estava com uma idade bem avançada, ele já estava com mais de 80 anos. Então os irmãos, ele se desligou da convenção. De fato, a idade dele, ele já estava cego, já estava debilitado, é claro. É igual os irmãos falam, ele nunca mais voltou no Brasil. Mas, meus irmãos, é claro, ele já estava com mais de 80 anos, como é que ele ia estar vindo no Brasil? Ele, querendo ou não querendo, ele teve um carinho muito grande pelos irmãos do Brasil, ele teve um carisma por eles, mandou cartas até os seus últimos dias para o Brasil, para a Argentina, para a Itália, para as igrejas dos Estados Unidos. Agora, pela idade, ele estava debilitado, é claro, ele se desligou, ele ficou mais na comum dele. Mas vamos lá, ele estava cego, e além dele estar cego, ele estava com mais de 80 anos. Ele morreu com 98 anos. Então,
Em 49 ele já estava com seus 80 e tantos anos. E quando ele veio no Brasil, ele já veio bem pepezinho. E uma questão interessante que em 48, quando ele vem aqui no Brasil e a esposa dele vem pela primeira vez, ela não usava véu, porque a igreja dele já tinha deixado do uso do véu e trocado pelo uso do chapéu. E ela foi barrada de congregar daquela maneira. Mas eles não eram membros da congregação, eles não faziam parte da congregação, nem o próprio Franciscão. O Franciscão era um missionário, mas ele não era da congregação cristã do Brasil, ele era um convidado. E tanto que as assembleias gerais no Brasil, ele não atendeu nenhuma assembleia geral no Brasil e nem a convenção. Por ele ser estrangeiro, ele não tem autonomia para um missionário, não tem autonomia de presidir uma convenção. Se vocês pegarem a série de 1928, que ela é uma série que ela é só de documentos, vou mostrar para vocês aqui, você vai ver os documentos aonde diz quem presidiu as convenções, quem presidia, e entanto que teve uma época lá que tinha alguns italianos que moravam já no Brasil, que tinha residência no Brasil, eles tiveram que renunciar, porque o governo brasileiro não aceitava de estrangeiro fazer parte da cúpula da igreja. Essa série aqui, ela é formada por 5 livros. Então, essa série ela tem todos, praticamente, os estatutos da congregação, do primeiro até os atuais. Ela tem os artigos de fé, ela tem ensinamentos, aí ela traz a convenção de 36 na íntegra, ela traz a convenção de a reunião de 48, que convenção só teve uma no Brasil. A convenção, por exemplo, de 36, o Franciscão ele vem, mas ele vem como convidado, ele não participa, ele não tem interação nessa convenção, ele só está participando. Na reunião de 48, ele se faz presente, quem preside é o irmão João Finotti, e o Franciscão apenas prega a palavra da reunião. Ele também não faz nada ali, ele está convidado só ali. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.